Eu queria começar com as perguntas e uma questão que foi tratada já pelo Leonardo, nosso presidente do Instituto, e bastante importante com que vocês também narraram. A gente tem um problema estrutural e o que foi feito nos últimos, o trabalho de um ano e que foi concluído com a doação dos automóveis e uma série de outros equipamentos e armamento, como na palavra do Leonardo, isso é uma gota de óleo na frigideira. Então, isso faz barulho repentino, mas, à medida do tempo, isso vai acabando e a gente acaba, com perdão da redundância, olhando para trás, e foi simplesmente um ato isolado. Para que isso não aconteça, foi trabalhado um projeto de lei, também referido no início, que destina 5% da receita de ICMS exclusivamente para a segurança. O que é importante a gente reforçar aqui? Isso não representa nenhum tipo de perda de arrecadação para o governo, não é também um benefício fiscal, é como se fosse um carimbo do recurso, já pago pelo empresariado, que paga bastante imposto e precisa, de uma vez por todas, ter o retorno do imposto pago. Então, esse recurso ele é carimbado e destinado para a segurança, Beltrame. Então, quando a gente tem esse destino para a segurança, também na outra ponta vão ter projetos da iniciativa privada que vão coordenar esses recursos e ser entregue equipamentos, enfim, o que for preciso para as polícias. Então, isso já está bem encaminhado e nós precisamos que isso seja aprovado para que a gente possa transformar essa gota de óleo numa frigideira em algo mais concreto e algo mais perene. Então, isso é fundamental para que esse projeto não morra no início. A minha pergunta é, na experiência de vocês, que já passaram, um está no governo, um passou pelo governo e hoje na iniciativa privada, qual o papel do Estado nesse processo de aprovação da lei? O que nós devemos esperar dos entes públicos no apoio a isso? E qual é o papel do cidadão também em incentivar e falar lá com seus políticos, em quem ele votou, e faça literalmente uma pressão para que esse projeto, Schimmer, seja aprovado e que a gente consiga transformar isso em algo mais perene. Por favor, Beltrame. Há necessidade de se reconhecer que o Estado não tem condições de fazer tudo. E eu acho que esse momento que o país vive, há necessidade de exatamente fazer o que vocês estão buscando fazer, porque é este exercício de, aos poucos, o privado, querendo, obviamente, ele poder permear no público. Eu acho que esse é um caminho que está sendo aberto aqui e espero que seja, efetivamente, um caminho sem volta. Porque, vocês desculpem a expressão hoje, mas eu diria para vocês que nós temos praticamente o papel, no Brasil, de um Estado infrator. Nós temos os cidadãos que são infratores, mas o Estado é infrator. Então, não adianta dizer que não pode ou que isso acontece. Claro, mas há necessidade desse exercício de flexibilização e de possibilidades, obviamente, jurídicas, protocolos jurídicos, que façam que o privado comece a permear o público no sentido de ajudar. Porque segurança pública, gente, não é barato. Não é barato. Os senhores façam um exercício de abstração e vejam quanto cada um de vocês gasta com a segurança de vocês. É prédio com câmera, é cerca, é estacionamento. Façam essa conta para uma pessoa, ou talvez uma família. O Estado não tem mais perna, desculpe a expressão grotesca, de gerir isso. E ele não atendendo, ele está cometendo uma infração. Não deixa de estar cometendo uma infração. Ele passa a ser um Estado infrator, sim. Então, em contrapartida, tem que se fazer exatamente o movimento inverso, que é buscar, junto com as procuradorias, obviamente, junto com o judiciário, mecanismos para que você possa desenvolver, ou pelo menos manter as instituições policiais, de uma certa forma, fazer com que elas possam concorrer, muitas vezes, com o crime. Eu não vejo, a curto prazo, pelo menos,
os estados podendo promover a cidadania na sua acepção da palavra, né, a não ser com medidas desse gênero, inovadoras, corajosas. Imagino aqui o nível de debate e de pessoas que talvez não concordem, mas a verdade é o seguinte: o Estado está conseguindo entregar o seu trabalho? Não, se ele não está conseguindo integrar o seu trabalho, ele está assumindo um papel do Estado infrator também. Então, isso vejo como algo absolutamente necessário que seja feito, que se dê início, e espero que isso prospere para o Brasil lá fora, que vocês sejam pioneiros desse tipo de medida. Bem, esse projeto tem sido feito a 4 mãos, Fração e eu e as nossas equipes já nos reunimos mais de uma vez para elaborá-lo. Ele está pronto, ele já foi encaminhado pela Secretaria de Segurança à Casa Civil, já tem a simpatia do governador Sartório, e nós estamos aguardando a aprovação do pré-acordo relativamente à rolagem da dívida do Rio Grande do Sul, para provavelmente encaminhá-lo à Assembleia Legislativa. É a expectativa que se tem que seja aprovado. Razões para a sua aprovação tem de sobra. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, lei de esporte, a lei de apoio ao esporte, que reduz também recursos tributários e destina para o esporte, como tem para a cultura. Por óbvio, a segurança, no quadro que se vive no Brasil, tem mais relevância que o esporte e a cultura. Nada contra ninguém, e nenhum setor de atividade. Mas também a saúde e a educação têm verbas constitucionalmente obrigatórias, destinada pelos estados e pelos municípios, e parte pela União. E a segurança, como disse o Beltrame, e eu concordo plenamente, a segurança é base para a educação. Tem escolas na minha cidade, que eu convivi como prefeito, que os professores viviam permanentemente de atestado médico. E eu fui atrás. Por que 20% dos professores estão sempre de atestado? Era medo. Medo de chegar na aula, medo da violência do entorno da escola, medo dos alunos, medo dos pais dos alunos, medo da realidade. O medo leva à depressão e, portanto, impossibilita um professor de dar aula. Então, a segurança é base para a educação, é base para a saúde, por óbvias razões, é base para o desenvolvimento econômico, é base para o turismo. Imagina alguém vem ao Brasil sabendo que tem 60 mil assassinatos por ano. Não vem. A América do Sul é o continente que menos recebe turistas, menos que a África, menos que a Oceania. Por quê? Porque o mundo todo sabe que a realidade de insegurança e violência é brutal neste continente. Então, não há nenhuma dúvida que aqui no Rio Grande do Sul, Beltrame, nós estamos buscando alternativas, outras que não as tradicionais, que é o financiamento do próprio Estado, as questões de segurança, exatamente porque compreendemos a relevância de rapidamente superar, não na totalidade, mas ao menos minimizar ou amenizar as questões de violência e insegurança como um patamar elementar para melhorar saúde, educação, desenvolvimento econômico, etc., etc. Então, há um sentido geral nessa direção. Esse exemplo que o Instituto Cultural Floresta tem dado, de forma pública, tem estimulado outros municípios do Rio Grande do Sul a criar conselhos a favor da segurança, associações a favor da segurança pública. Eu mesmo tenho ido em muitos municípios, sempre recebendo apoio financeiro, veículos, e não é dinheiro para o Estado, não. Bens que são doados à segurança pública, e isto tem aumentado de forma muito intensa. E o que significa isso? Significa que vai resolver o problema da insegurança e da violência? Não, significa que nós vamos encurtar ou vamos aumentar a velocidade do enfrentamento do crime e da violência que vem tomando conta do nosso país. E o Rio Grande está acordando, porque o que nós não queremos, embora os nossos indicadores ali
poderia citar, não são nem de longe parecidos com o do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil, mas se nós não nos unirmos todos aqui, todos, cidadãos, sociedade civil, prefeituras, Estado, e buscar o apoio da União, empresários, professores, igrejas, etc., etc., se nós não nos unirmos todos, bom, algum dia podemos chegar à realidade do Rio de Janeiro. Então, o governo, pela posição do governador, é a favor do projeto, a minha nem se fala. Estamos só aguardando um momento mais adequado para encaminhar esse projeto para a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Importante também reforçar no projeto de lei, secretário, que vai à votação, que também há uma preocupação muito forte com a educação, e desse recurso que lhe é destinado à segurança, o empresário pagador de ICMS, além dessa destinação, vai ter que tirar do seu bolso o equivalente a 10% para dedicar à educação. Então, ouvindo os senhores falar e pensando que a segurança ela é um meio, né, importante, mas que a educação está na base disso tudo, esse projeto também ele vai comportar a questão da educação, pelo menos uma parte dele, para já auxiliar na educação. Bom, temos várias perguntas me permite aqui. só uma pequena, para ficar bem claro o que é o projeto. O devedor do ICMS, na hora de pagar, ele tira 5% desse imposto e apresenta um projeto previamente aprovado para destinar os recursos, não os recursos em si, mas equipamentos, etc., etc., no valor equivalente aos 5% do ICMS. Mas, digamos que ele vai pagar 100 mil, ele tira 5 mil para destinar para a segurança. Só que, além dos 5 mil, ele coloca mais 10% dos 5 mil, portanto, 500, em ações previamente aprovadas. Você falou educação, mas é educação, mas no sentido mais amplo de prevenção, de ações de cidadania, de organização social e de acolhimento, enfim, tem essa característica que é muito relevante, porque vai nos ensinando também que segurança, no longo prazo, passa por reorientar a sociedade no sentido que todos nós, brasileiros, possamos restabelecer entre nós uma outra cultura que não a tradicional da violência ou da lei do Gerson, e sim a cultura da paz e da responsabilidade individual e coletiva. Bom, vamos passar para a última pergunta aqui e pegar um pouco da experiência do delegado Beltrame. As perguntas, na grande maioria, se repetem sobre os UPPs, né, que o senhor é o idealizador. E quais são os efeitos, quais foram os efeitos da UPP no Rio de Janeiro, e também se essas UPPs poderiam ser feitas por aqui, né? A gente sabe que o senhor está no Rio, mas como conceito, se poderiam ser feitas por aqui, somadas às experiências de APACs, né, que a gente tem em Belo Horizonte, que são aqueles sistemas prisionais um pouco diferentes. Então, tentei misturar aqui todas as perguntas, e a gente não tem muito tempo, mas gostaria de ouvir a opinião dos senhores para a gente encerrar o painel. Bom, eu vou começar pelo fim. Eu acho que essa questão da prisional, a gente deve ousar e deve buscar exemplos que você tem em Joinville, você tem em Minas Gerais. Funciona ou não funciona? Eu acho que a gente precisa experimentar. Não dá mais para fazer mais do mesmo. Tem problema? Claro que vai ter problema. Vai ter crítica, mas a gente tem que ir em frente, tem que buscar as coisas. A questão de a gente se indispor com o eleitor, com a população, pelo menos a minha maneira de pensar, é do jogo do administrador público. Eu não estou aqui... Eu tenho que decidir e dizer por que eu decidi. Se deu certo, não precisa aplaudir, porque é a minha obrigação. Se deu errado, pode criticar. Mas a pior coisa no administrador público é a inércia. É botar a cabeça embaixo do tapete. Esta é a pior. Então, eu acredito que as medidas, experimentar o que Minas está fazendo, experimentar o que Joinville está fazendo, que eu conheço, não sei se parece que Recife, alguma coisa tem, acho que é necessário de fazer. Com relação ao UPP, gente,
A UPP, para mim, é um projeto exitoso. Eu sei que eu sou suspeito para falar. Por que ela é exitoso? E aí vem uma outra coisa também que a gente precisa aprender a fazer. Pelo seguinte, vocês entrem lá no site do ISP, Instituto de Segurança Pública, que está aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano, e vejam os resultados lá que se obteve. Vejam lá os resultados. Ou seja, tudo que se fez lá é parametrizado. Você mede o que eu fiz. Ou seja, a polícia vai ganhar 50 carros? Vai. O que ela deu de retorno para a população com 50 carros? Não é só ver a nós o vosso reino, tem que ter os dois caminhos. Então o resultado da UPP está lá. De 42 homicídios por 100 mil habitantes, nós entregamos em outubro do ano passado com 19 por 100 mil. O projeto é totalmente exitoso. Então, eu vou repetir aqui o que eu disse que não está sendo dito lá. E é o que incomoda a gente. O que deu errado foi o Rio de Janeiro. O que deu errado foi que o Rio de Janeiro faliu. O que deu errado é que o Rio de Janeiro não teve condições de prever, de trabalhar ou de enfrentar a crise. Isso é que deu errado. Mas isso é pedir demais para um governador ou para alguém dizer. Mas esta é a verdade. Se você falar com um policial do Rio de Janeiro, ele vai dizer que as coisas estão ruins. Se você falar com uma enfermeira do serviço médico público, ela também vai dizer que está ruim. Ah, porque a política de saúde é ruim? Então, não sei. Ou porque o Estado quebrou. Ou porque o Estado não teve condições de correr atrás de ver situações, talvez, como diz o secretário aqui, que estão vendo. Então, esse é um aspecto. Segundo, eu digo isso porque agora vai ter muita gente que vai dizer que o PP é isso, o PP é aquilo, em função da questão eleitoral. Então, prevendo tudo isso, eu digo, tudo que a gente fez está medido. Antes de falar qualquer coisa, vai lá e vê os índices. Vai lá e lê os índices de criminalidade. Isso é importante que se tenha em qualquer projeto, seja de saúde ou de assistência social. Ah, veio para o Estado não sei quantos milhões para assistência social. Ok, que bom. O que fizeram com o dinheiro e qual foi o resultado que isso trouxe? Existem, as coisas são assim? São medidas? Nós somos medidos diariamente. Né? Por que a gente não mede, então, o que efetivamente a gente está fazendo com o dinheiro, aonde aplicando recursos e efetivamente, a racionalidade de um policiamento ou algo dessa natureza? Acho que é preciso se estudar os fenômenos. Né? Eu não sei, acho que o Instituto também, de repente, mais para frente, pode entrar nessa questão. A situação de colocar o PP aqui ou não é a seguinte, pessoal, existe também um fator que definiu isso. Por que lá a UPP ela é usada, tem que ter alguns requisitos. Primeiro, é um lugar dominado pelo crime. Você precisa ter um lugar dominado pelo crime. Você precisa ter um lugar onde ali dentro não existe o Estado. Existe um outro Estado paralelo. Ali dentro existe um imperador, existe um déspota. E aqui existe o governador. Ali dentro as leis, ali dentro não tem poder judiciário. Não tem poder legislativo e não tem poder executivo. Ali dentro, por exemplo, é o NEM. E aqui fora é o governador, são os juízes, os promotores. Então, esse quadro é um quadro que define essa situação. E eu acho que a questão resumindo, a territorialidade. Este é o problema da UPP. Existe aqui território onde isso aconteça? Eu acho que se você tem território, e se esse território é dominado por armas de guerra, né, aí você tem que fazer uma UPP, ou você tem que terminar com este território paralelo, o que no Rio de Janeiro tem muito. Você caminha na Lagoa Rodrigues de Freitas, você entra no Pavãozinho, você está num outro país. E o pior é que as pessoas não enxergam isso, ou não querem enxergar. Não querem enxergar. Então, os senhores aqui, abram seus olhos. E gente boa de cabeça nunca não quer enxergar. Fala-se o factual, mas o Rio de Janeiro, para mim, assim como qualquer cidade, como que você vai aplicar a lei se você tem dois países? E a base de uma sociedade não é justiça e segurança? Como é que tu vai aplicar a lei? Uma vez eu fui
chamado a atenção por um membro do Poder Judiciário porque não entregaram uma intimação lá dentro do Parque Proletário, no Alemão. Ah, porque tem que intimar, é uma pensão alimentícia, tem uma família passando fome. Eu digo, doutor, o senhor espere que eu estou organizando uma operação com 18 homens para entregar essa intimação. Agora, descer de lá com 2, 3 mortes, quem é que vai segurar? A sociedade está disposta? Então você não aplica a lei lá, não vem dizer que a eficácia da lei não funciona. Não é intimar uma pessoa aqui, bater na porta e dar uma intimação de pensão alimentícia. Lá no Parque Proletário você faz isso porque as polícias entram em qualquer lugar. Mas não existe a condição do estádio legítimo. E gente boa não fala sobre isso. Não fala. Então é o que eu digo, não haverá democracia. Isto é um conceito, é uma aberração do conceito de Estado. Você ter 2 estados dentro de uma cidade. 2 estados dentro de uma cidade. Vocês viram na televisão e vem o Correio do Rio de Janeiro querendo cobrar a mais. Por quê? Porque ele vai passar por áreas. Isto é outro país, pessoal. Vocês não estão vendo o Exército? O BOP lá no Rio de Janeiro tem reto-escavadeira. O que o BOP tem a ver com reto-escavadeira? Nada. Mas é que ele tem que tirar as barricadas para poder entrar. As barricadas, sabe o que é, gente? Fronteira. É a fronteira de um país com o outro. E as pessoas, a sociedade, os governos, as instituições representadas, os intelectuais, todo mundo já, mas que coisa. Então eu estou sendo bastante efusivo nisso que eu estou dizendo, porque esta situação, ela acaba com o conceito de Estado, acaba com todos nós, gente. Não é possível. Vocês se lembram do Tim Lopes? No Alemão, Tim Lopes foi perseguido, preso, julgado, condenado e executado. Dentro do Alemão, se deu ali todos os requisitos do Estado Democrata de Direito. Então, é isso, não é possível, gente. Mesmo que a gente tenha uma participação do Estado com problemas, com dificuldades, não é questão da polícia entrar, porque eu garanto que a brigada entra em qualquer lugar desse Estado. Você não pode ter lei. Deu uma briga com marido e mulher, se o cara é amigo do dono do morro, o cara se dá bem, a mulher vai embora. Se é o inverso, o cara... Isto não é possível. Não é possível a eficácia de uma decisão judicial não poder chegar onde ela tem que chegar. E não adianta dizer assim, não, isso é problema do Estado, o Estado que vai cumprir. Aí eu pergunto, que Estado, doutor? Que Estado o senhor está falando? O Estado onde vale o Código de Processo Penal ou o Estado onde não vale o Código de Processo Penal? Um policial, muitas vezes, entra num beco, em questão de metros, ele está numa situação de guerra, porque ele está enfrentando um AK-47. Ele está, então, ali ele morre, ele mata, ele fere, aí depois ele desce lá, eu digo assim, qual é a lei que vai julgar esse policial? A lei do Estado Democrático ou a lei da guerra? E qual é a lei da guerra? Então, para mim, existem distorções imensas que estão acobertadas, que ninguém quer tocar, é vaca sagrada. É vaca sagrada, as pessoas passam todos os dias embaixo da rocinha. A classe média tomando uísque na Vieira Soto, vê o Vidigal crescer, que bacana. Não é nada contra aquelas pessoas, absolutamente, porque sempre se tratou elas como gueto. Mas não é possível um Estado se sustentar se você tem um Estado paralelo. Essa é a verdade. Existe Estados paralelos, existe sim. Tem que reconhecer e tem que enfrentar. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, para mim, é se cabe ou não o PP. Se aqui está se chegando, aqui ou em qualquer lugar, está se chegando onde existe uma pessoa que tem notoriamente um nome, né, como Ney da Rocinha, como Orlando Joguinho, enfim, né, se tem ali uma pessoa que se apresenta assim, e que se para entrar existe limite territorial, cabe ao PP. Cabe ao PP. Se não, possivelmente não. Porque o PP não era, o PP entrou, estabilizou para que a segunda onda acontecesse. Eu digo sempre o exemplo da Segunda Guerra Mundial. O que acabou com a Segunda Guerra Mundial foi o desembarque na Normandia.
Agora, o que fez a Europa uma potência mundial foi um plano Marshall, feito integradamente, de longo prazo, e tornou a Europa. Então, esse é o ponto da UPP, é entrar para devolver o território para aquelas populações, para acabar com o conceito de Estado paralelo. Mas aí o Estado tem que fazer a segunda onda, que não tenha dúvida que é muito difícil. Então, eu acho que se aqui, ou em qualquer lugar, começar a se ter esse tipo de coisa, talvez tenha que se pensar. Né? Tenha que se pensar. Obrigado, doutor. E isso está muito claro em lugares como o Rio de Janeiro. Né? Eu encerro agradecendo ao secretário Schirmer, ao delegado Beltrame e a todos vocês. Muito obrigado.